Podcast Café com Sócios, um podcast promovido pelo Venâncio Delgado Advogados. Eu sou Leudiano Venâncio e estou aqui com a minha sócia, doutora Kathleen Delgado. É um prazer, pessoal. Estamos no nosso segundo episódio e trouxemos hoje convidados muito especiais. Aqui comigo está o Dr. Fabiano Santana, que é advogado, sócio fundador da BSM Advogados, especialista em direito público, direito do trabalho, previdenciário, planejamento previdenciário e direito parlamentar e legislativo, e também sócio do Clube da Amazônia. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, é uma satisfação. Viu que o currículo do pessoal aqui é grande, né? Vamos lá. Sim. Estamos aqui também com o Dr. Daniel Bandeira, advogado do BSM Advogados, autor do livro Prevenção sobre Marcas, membro efetivo da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, ABPI, mestrando em Propriedade Intelectual pela Universidade Federal do Amazonas, fundador da Unisafra, a primeira empresa do Amazonas a participar do programa de aceleração do Fórum Econômico Mundial e sócio do Clube da Amazônia. Seja bem-vindo, Obrigado. Pessoal, a ideia do nosso bate-papo hoje é a gente falar um pouco sobre empreendedorismo dentro da advocacia. Existe um mito aí, e com certeza quem faz direito, e vocês devem ter passado por isso também, de que o advogado deve ser um cara que fica atrás da mesa, meditando em latim, pensando no cliente que vai chegar um dia até a porta dele, e a gente sabe que quem está na luta diária não é assim que funciona. E aí eu queria, Fabiano, que você contasse um pouco da sua história na advocacia. Fez faculdade, pensou em concurso público, não, já quero advocacia direto. Como é que foi essa transição da saída para a faculdade para a advocacia? Eu cursei a faculdade de Direito, na Faculdade Uninorte. Eu concluí o curso em 2016. E o que é interessante é que desde o início da faculdade eu sempre tive um foco para abrir um escritório. Então, atualmente, hoje a minha sócia, a doutora Kathleen Braga, ela é minha sócia desde o início. Então, ali desde o terceiro período especificamente, a gente já tinha a intenção de gerir um escritório, ser advogados e ter um negócio próprio. A gente já saiu da faculdade já com o propósito de abrir um escritório. Mas eu confesso que ali pelo quinto, sétimo período, eu dei uma balançada ali. Teve momentos da faculdade, algumas matérias na qual eu cursei, que me fizeram ter um interesse maior na magistratura, delegado. Teve uma época que eu cheguei até a prestar concurso para delegado Goiás. E o que aconteceu? No decorrer da faculdade, até a minha sócia ia me incentivando bastante, eu fui criando robustez ali e eu percebi que concurso público não era para mim, por vários sentidos. Dois deles principal era a liberdade de horários, a liberdade financeira que eu queria criar dentro do empreendedorismo ali do nicho jurídico, e a questão da flexibilidade. Então eu sabia que se eu fosse servidor público eu teria que cumprir horário, eu teria uma rotina, eu teria que cumprir metas, eu teria toda uma jornada, eu teria que ter um chefe. Então uma coisa que eu pensava muito era, não, eu quero ser o meu chefe, eu quero ter o meu negócio, eu quero gerir o meu negócio, eu quero comandar ele, eu quero decidir como que vai rodar, como que eu vou fazer e como que vai ser o direcionamento. Então isso foi o primordial na minha escolha já dali do início e seguir para se tornar um advogado. Então você saiu da faculdade iniciando o escritório jurídico, não passou por esse vale do concurso público, não. Foi direto para o escritório jurídico. Foi. O concurso público eu fiz durante a faculdade, né? Como eu mencionei aqui, eu fiz 2 concursos públicos. Eu fiz para delegado, né? 2 vezes delegado. Fiz delegado do Distrito Federal e delegado Goiás, já dentro da faculdade, especificamente ali dentro do 5º período. E após esse eu desisti mesmo de concurso, vi que concurso não era para mim, como eu citei aqui. E já foquei já no escritório. Então quando eu saí da faculdade, estagiei. Quando eu saí da faculdade eu não atuei em nenhum escritório, não atuei como assessor, estagiário de nenhum escritório, já fui logo abrindo meu escritório. Então me formei ali final do ano de 2016, quando foi ali em março, em abril de 2017, eu já fui abrindo o escritório, aluguei uma salinha ali no centro e já startei ali o meu escritório jurídico. Eu acho isso importante pontuar. Quando eu estava na faculdade, cerca de 80% a 90% das pessoas também queriam concurso público. Até eu também queria, mas eu já saí e fui direto advogar. Então eu tenho estou construindo mais ou menos a mesma trajetória que você. Então já fui para empreender dentro da advocacia. Falei, não, esquece concurso público, entrei de cabeça na advocacia e aqui estou. E não é a maioria que quer de fato traçar essa jornada dentro da advocacia hoje, né? E não tem problema algum, são escolhas que têm os seus prós e têm os seus contras, né? Sim.
Eu acho que é pessoal, acho que cada um tem o seu propósito, a sua meta, né? Obviamente também tem a questão da construção de um sonho, até porque na faculdade tinha muitos colegas que tinham um sonho em ser delegado, em ser juiz, ou em seguir uma carreira em auditor fiscal e por aí vai. Inclusive, na época da faculdade, doutora, tinha muitos colegas que falavam para mim bem assim, mas Fabiano, você é louco? Sim. Você vai abrir um escritório. Aí eu escutava muito, você é um cara esforçado, inteligente, estuda para concurso, faz magistratura, fica ali seguro ali na sua carreira. Aí eu até brincava, né? Eu falava, não, pô, eu não quero me acomodar, eu não quero estar seguro, eu não quero monotonia, eu não quero rotina, eu quero mesmo desafio, eu gosto de desafio. Então eu vou abrir um escritório e eu vou correr esse risco. Mas assim, na sala era unânime, assim, a sala era 42 alunos e ali acho que... Eu até 40, você é Kathleen, você é Kathleen. 35, e a maioria dizia que não ia seguir a carreira como advogado, porque no pensamento deles tem um incógnito hoje que é, eles acham que a carreira de advogado não dá dinheiro, é muito insegura, e que não dá certo, que é trabalhosa, e tem aquele tabu, né? Ah, advogado não é bom, já tem advogado demais, advogado não ganha dinheiro, o processo demora demais, e essa era a maior problemática. A gente vai falar um pouco disso aí. Daniel, vamos lá, conta pra gente como é que foi sua trajetória, cara. Saída da faculdade, como é que foi isso aí? A minha foi totalmente diferente. Eu já fui instruído pelos meus pais, que são servidores públicos, a ser servidor público. Então, saí da faculdade, na verdade, antes da faculdade de terminar mesmo, eu já estava em cursinho. Passei 5 anos em cursinho estudando para concurso público. Fiz todos os tipos de concurso público, menos para policial militar, menos para polícia, né? Que eu acho que não era o meu... Nem tenho físico para isso, mas perfil. Mas acabei ingressando no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, onde eu fiquei 10 anos. Você era aquele concurso de 2016? Não, eu entrei em 2009. Eu entrei como estagiário, depois fui galgando a minha carreira lá. E aí fiquei ao todo 10 anos, entre estágio, comissionado e o concurso público, né? Até que eu quis empreender. Então eu nunca quis ficar ali, eu já estava saturado da vida de servidor público, porque você tem a estabilidade financeira, mas eu acreditava no meu potencial, que eu posso conseguir mais, eu quero expor o que eu tenho de melhor, eu sou muito criativo, então fundei uma empresa. E em 2019 eu saí do tribunal, pedi da minha diretora, falei lá com o setor de pessoal e saí para me aventurar no empreendedorismo. Só que veio a pandemia. E aí eu não sabia se a minha empresa ela ia conseguir se manter. A gente não estava indo bem já antes da pandemia. Quando chegou, piorou muito mais. E eu acabei, vou fazer a OAB. E sou hoje advogado, passei na OAB 31, a OAB da pandemia. Eu fico brincando porque eu passei 1 ano estudando. Sim. E eu poderia estar 1 ano advogando, Mas o que eu achei interessante é que a minha conexão com o empreendedorismo, ela se aliou muito bem à advocacia. Então isso me permitiu ter mais confiança para falar em público, para divulgar o meu trabalho. Foi quando eu ingressei no mestrado em propriedade intelectual, ao mesmo tempo para também ajudar a minha empresa no registro de marca. Em 2021 eu entrei com o depósito do pedido de registro de marca, tivemos a oposição do Banco Safra, uma empresa mundialmente conhecida, então tem ali escritórios muito grandes que podem ali mais qualificados, né? Então nessa área de propriedade intelectual eu tive que me esforçar um pouco mais e acabei entrando no mestrado para defender minha empresa e consegui. Hoje a Unisafra é uma marca registrada em vigor e acabei divulgando esse meu trabalho na internet até chegar no BSM Advogados, onde eu participo hoje lá como advogado, como sócio e me inspiro muito, admiro muito o doutor Fabiano aqui, que está aqui do meu lado. Ele sempre, porque a minha esposa já trabalhava com ele, minha esposa é advogada também, então eu sempre via, eu quero ter um escritório desse tamanho. O que é preciso fazer? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Estou aqui divulgando meu trabalho na internet? Mas não, são passos que a gente tem que galgar, né? Então, são experiências. E hoje eu vejo que para estar do lado deles, essa experiência que eu tive antes, tanto no serviço público quanto no empreendedorismo, fez muito sentido. Legal. Né? E só para o pessoal entender,
quando você falou que fez o registro de patente e que o Banco Safra, pessoal, fez oposição, é porque o nome é parecido, né? Da tua empresa, Unisafra, com o nome Banco Safra. Exatamente. Então, como deu esse conflito de nomes, o Banco Safra quis impugnar aí, mas deu certo, né? Acabou que a empresa ficou Unisafra. Depois de 3 anos. Pronto, depois de 3 anos. Vamos lá. E qual foi o desafio que você enfrentou, Fabiano, quando iniciou o escritório? Desafio de gestão, caixa, fluxo de... Porque assim, a faculdade não ensina a gente isso, né? A faculdade ela prepara a gente lá para o que a gente chama de hard skills, né? Então, direito administrativo, constitucional, processo civil, mas a parte de gestão, que é o que o advogado vai fazer mesmo no dia a dia, além da parte técnica, a faculdade não prepara. Como é que foi esse desafio, cara? O desafio ele foi enorme, né? Confesso, foi muito grande mesmo. Como você bem mencionou, e a faculdade, eu não tive nenhuma matéria na faculdade que me ensinasse ali, me envolvesse em empreendedorismo jurídico, gerenciamento de escritório. A faculdade hoje ela é muito técnica, ou ela te prepara para a OAB, para te passar ali na OAB, ou ela te prepara para concurso público, né? Hoje o foco maior no país é o concurso público, né? E assim, eu não tive esse engajamento de escritório, tinha a vontade ali de ser advogado, mas para ser sincero, eu não sabia nem para onde ia. Então, quando eu comecei ali no escritório, nós alugamos, eu e minha sócia, nós alugamos uma sala ali na Silva Ramos. Aí era aquela em frente, próximo ao TRT ainda? Era ali do lado do Hotel Mônaco, né? Era uma sala bem pequena. Aí eu até brinco que a sala era tão pequena que a gente tinha que entrar devagar. Porque se a gente entrasse rápido, a gente caía na janela. Aí era perigoso acontecer um acidente. Então a gente tinha que abrir a porta bem devagar e entrar bem devagarzinho. E quando a gente atendia na sala, além da sala ser muito pequena, quando eu atendi um cliente, a doutora Catherine, outro cliente, ficava aquela confusão. Então assim, essa foi um grande desafio. A questão do espaço que eu não tive, porque como a gente estava começando, a gente não tinha capital. A gente começou praticamente do zero. Eu e a minha sócia, a gente tinha R$1.000, que era 500 meu, que eu separei, que era da verba de estágio, e ela tinha 500. Aí a gente juntou a R$500. R$500 era o aluguel da sala, os outros 500 a gente comprou a mobília. Semi-nova ainda. A gente colocou lá. Então, o desafio foi a questão do espaço. O outro questão de desafio também foi a questão do gerenciamento. Então, assim, livro de caixa, a gente não sabia. Como que a gente tinha que fazer? Entrou tantos de honorários no escritório. Quanto que a gente precisa reservar? Pega tudo. Vamos pegar tudo? Não. Então, a gente sempre teve a visão, né? Aí, logo no início, eu e a minha sócia, a gente pensou bem assim, né? Falei pra ela, o escritório, eu brinquei com ela, eu falei, o escritório é uma pessoa faminta, ele tem muita fome. Então, quando a gente for dividir os honorários, tem que dividir no mínimo para 3. Tudo que entrar, vamos dividir para 3. Então, esse foi o meu primeiro pensamento, né? Então, entrou ali R$1.000, 333 e uma fração para cada pessoa. O escritório era tratado como pessoa. Mas os nossos desafios era esse. Eu acho que uma coisa que a gente tinha uma aflição muito grande era a questão se ia dar certo, se a gente estava no caminho certo, porque a dificuldade era grande, não só para ter cliente, né? Porque a gente tinha uma dificuldade de chamar cliente, porque advogado novo tem aquela questão, né, de confiabilidade, de fazer o nome dele no mercado, de ter uma cartela boa de cliente. A gente tinha aquela insegurança também, né? A gente vai pagar água, paga luz, paga internet, né? Tem a questão do transporte. Como que a gente vai fazer? Quais são as técnicas que nós vamos utilizar para trazer renda, para trazer dinheiro para o escritório, para que a gente possa pagar essas entradas e saídas, né? Esses foram os maiores desafios que a gente teve ali no dia a dia. Essa questão do fluxo de caixa, né? Como falou, a faculdade não ensina a gente isso, né? A gente vai aprender o na marra, como foi o seu caso, como foi o meu também na marra, e depois você vai buscando se especializar nisso. Vai se especializar. Mas lá com a gente faz algo parecido, né? A gente tem um ditado lá no escritório que a gente fala, ó, empresa rica, sócio pobre. Então, o caixa da empresa sempre tem que estar volumoso, porque se passa um ano ruim, você tem caixa para sustentar a estrutura, funcionário e tudo. E os sócios ali recebem aquele prolabore simbólico, né? Sim, um prolabore simbólico. Mas, Daniel, e na tua visão, como é que teria que ser uma advocacia empreendedora? Né? O Fabiano trouxe aqui as dificuldades que ele passou no início, né, de carreira, e hoje, assim, olhando hoje para o universo da advocacia, ainda se sustenta aquele advogado que fica atrás da mesa
como eu falei no início, né? Pensando latinês, né? Viajando naquelas teorias que na prática dificilmente são aplicadas, ou o cara tem que ser de fato um empreendedor, um gestor do negócio dele? Como é que funciona isso? Não funciona, tá? O cara ali técnico. Eu acho o seguinte, na verdade, tem espaço para todo mundo, né? A gente precisa de técnicos lá dentro do escritório, Sim. obviamente. Só que a gente precisa do empreendedor, do advogado empreendedor que tem o perfil de gerar autoridade ali, de trazer essa clientela para o escritório. Tem também aquele advogado que ele não só ele está gerando ali referência à autoridade, mas ele está participando dos eventos, fazendo networking, entendeu? Publicando os seus trabalhos. Eu tenho até uma experiência para fazer aqui. Antes de eu chegar ao BSM Advogados, eu queria ter uma experiência de ser técnico em um escritório. E eu fui e me candidatei a uma vaga num escritório que tem abrangência nacional. Quero até agradecer o meu ex-chefe aí, Dr. Edwin, né? Ele me deu uma oportunidade de ingressar dentro dessa empresa, né? É um escritório, é uma empresa, e trabalhar ali como técnico lá dentro. Então, eu comecei a ver tanto esse lado do advogado técnico quanto do advogado empreendedor na visão desse meu ex-chefe, porque ele acabou implementando dentro desse escritório, ele foi um dos pioneiros a implementar o setor de qualidade dentro daquele escritório. Então ele me mostrou muito desse lado. Daniel, a gente aqui opera como se fosse uma empresa. Então essa pessoa faz isso, essa pessoa faz isso. Mas e aquele sócio, ele só vende a beleza dele ali na internet, ele só publica ali o conteúdo. Aí ele falou, faz parte da operação. Então tem espaço para todo mundo, mas depende do perfil que você quer ser hoje, né? O advogado que você quer ser. Eu vejo muito isso lá dentro do nosso escritório. O Dr. Fabiano é esse advogado empreendedor, tem esse perfil de advogado empreendedor. Tem a doutora Natália, que fica na área previdenciária. Ela é uma pessoa excelente técnica. Então, ela não sai ali do computador, ela não consegue nem fazer um vídeo para mandar para um cliente, entendeu? Mas dentro do que ela faz, é excelente. Então, tem espaço para todo mundo. Mas se você quer crescer, obviamente, você tem que ser um empreendedor. Não tem para onde correr. O que a gente tem que pontuar aqui não é que é só o perfil gestor que funciona. Sim. Mas no escritório tem que ter tudo. Tem que ter um perfil técnico. É um time. E tem que ter um perfil gestor. Exato. Só que o que a faculdade vende pra gente é que é só o perfil técnico basta. Exato. E aí a gente que tá no dia a dia, a gente sabe que só o perfil técnico não basta, né? Não basta. E ainda mais para quem quer... Eu vejo muitos profissionais assim, muitos amigos, eles querem advogar sozinho. Sim. Eles são generalistas, além de ser generalista, de não ter escolhido um nicho específico para atuar, eles ainda querem ser generalistas sozinho. Então, e às vezes eles não têm esse perfil empreendedor, eles têm um perfil técnico. Aí chega pra gente, Daniel, como é que tá funcionando o teu escritório? Eu falei, cara, eu fiz um cartão, comecei a dar cartão participando, fui em evento, dei cartão. Aí ele, não consigo fazer isso. Eu falei, então tem que se alinhar com quem tem esse perfil. Quem consegue, exato. O técnico sozinho, ele se engessa. Não que ele seja... Não que a gente tá aqui tirando o mérito do técnico, nada disso. Mas o técnico, ele é importante, assim como um bom gestor, um bom empreendedor, aquele advogado que faz o network, ele também é importante. Assim como o escritório tem que funcionar como um time, que cada jogador ali tem sua importância, para o time rodar bem, funcionar e ser campeão, ele precisa do time todo. E o escritório isso. E se você pega as grandes empresas, funciona assim. Você tem sócios que são extremamente técnicos e você tem sócios que é o cara que vai atrás de dinheiro, vai captar investimento, é o cara que está na rua. É o CEO. E aí funciona, funciona. O importante é o quê? A empresa rodar. E tá rodando. Como eu falei, o problema é que a faculdade vende pra gente que só a parte técnica funciona. Total. E nem sempre, como exemplo, seria o cara sozinho não consegue. Só pra gente fechar essa janelinha, aí eu abro, essa questão de trazer outras pessoas. O cara queria advogar sozinho. Aí vamos deixar mais uma frase aqui, que eu aprendi essa semana com outro colega. Aquele que não aprende a dividir não consegue multiplicar. Você tem que dividir, fazer parcerias e tudo para que o teu negócio, não você, mas o negócio todo cresça, o bolo cresça e você depois conseguir dividir entre os sócios. Isso acontece muito quando a gente está no começo, né? Você começa ali sozinho ou você mais um sócio, aí você
tudo é com você. Atendimento, peticionamento, conseguir o cliente. Você começa a crescer e chega uma hora que você fica estagnado, porque você não delega, você não pensa o teu escritório como uma empresa. Então, eu acho que essa é uma lição para quem está começando já conseguir captar essa ideia, né? Vai chegar um momento que você vai precisar organizar a tua empresa, vai precisar organizar o teu escritório, ter uma pessoa que vai fazer os agendamentos, uma pessoa que vai fazer os atendimentos. Lá no escritório funciona dessa forma. Todo mundo tem sua caixinha, tem sua função. E assim, eu acredito que todo escritório vai crescer ao longo do tempo, né? Isso é necessário. Eu até posso dar um exemplo aqui. Eu sou advogado que escolhi o nicho para atuação em propriedade intelectual. Obviamente, quando eu fui convidado a participar do BSM ou nessas outras experiências que eu tive que atuar em que me mandassem, né? Então, eu tô hoje coordenando o núcleo civil lá do BSM. Mas quando eu chego no fórum, tem os meus colegas lá advogados. Ei, Daniel, vem aqui, tem um cliente que ele quer registrar a marca dele. Então, chega até mim hoje, quando eu chego no fórum, vem lá um colega advogado que não quer atuar naquele depósito ali de registro de marca, porque não é a expertise dele. Então ele já está entendendo que ele mantém o cliente dele, só que na área que ele não atua, ele pode sim dividir com outra pessoa. Pode fazer uma parceria. As parcerias, elas são muito importantes. E aí começa a criar um ecossistema, né? Então eu vejo que a gente consegue fazer isso sim. Só que essa mensagem que vocês estão passando aqui hoje no podcast é muito importante, principalmente para essa pessoa que está saindo da faculdade hoje. Às vezes a questão da parceria as pessoas não entendem, né? E alguns colegas acham que fazer parceria é você entregar o cliente para outra pessoa. E às vezes não, o cliente que ele já confia no Fabiano, ele quer o Fabiano. Só que de repente uma área específica, você está aqui em propriedade intelectual, que é uma área que eu não atuo, o Fabiano não atue. Sim. E aí ele direciona para um cara, para um parceiro dele, mas o cliente ele quer ouvir o Fabiano, ele quer receber a resposta do Fabiano. Por mais que quem esteja fazendo o trabalho de execução seja um outro colega, mas a parceria funciona assim. E aí o Fabiano ganha, o colega ganha, e o cliente, que é o nosso foco, continua satisfeito com a resolução do problema por uma pessoa especialista na área. E alguns colegas acham que fazer parceria é você entregar o cliente para outra pessoa. O cliente não vai sair de você porque ele confia em você. Exato. Ele confia no Daniel, ele confia no Fabiano. E por ele confiar é que ele aceita a indicação do Fabiano de um parceiro. Porque ele confia às vezes tem até aquela questão dele nem aceitar. Às vezes ele tem um pouco, não, mas eu quero contigo. Eu quero contigo. Eu quero falar contigo. Mas essa questão da parceria, ela é muito importante, como o doutor mencionou. Às vezes o colega ali acha, não vou dividir, ele vai tirar meu mercado, ele vai pegar meu cliente. Só que ele não entende que é uma mão dupla. Então, a partir do momento que eu estou te entregando aqui, pra você cuidar de um cliente que é nosso agora, a gente vai dividir aqueles honorários, em outra partida você vai dividir um comigo. E esse network, esse crescimento, ele cresce, porque é um colega se ajudando. Então, a gente se ajuda o colega e aquece o mercado. E no final o cliente ganha, né? Porque o cliente ganha. O cliente ele continua contigo, que é a pessoa que ele confia, e tem um atendimento de uma pessoa especializada na área. Expert na área. Acaba ganhando. Sim. E assim, qual o conselho, vamos voltar um pouco, que vocês dariam para os jovens advogados recém-formados aí? Aquele cara que saiu e assim como a gente foi um dia... Passaram no exame da ordem. Passaram agora e assim como a gente foi um dia querendo abrir escritório e não sei... qual o caminho que esse cara tem que trilhar? O que vocês acham aí? Pode falar aí, Doc. Olha, eu acho que eu começaria falando na questão do vocacional. O que acontece? Eu tive muitos amigos na faculdade que chegava ali no 10º período, eles ainda estavam indecisos. Assim como acontece na faculdade de medicina, a gente vai passando por disciplinas, umas a gente vai se apaixonando e outras a gente vai odiando. Então, assim, sempre tem aquele colega que ele vai se descobrir no decorrer da faculdade. Mas, digamos assim, eu quero ser delegado, quero ser advogado, juiz, sempre tem aquele que já é decisivo. Mas para aqueles que ainda não se decidiram, o meu maior conselho é o vocacional. Procure saber o que você quer para sua vida, o que você gosta. Você gosta de ter liberdade de horário? Você gosta de ser o seu chefe? Você gosta de ter liberdade financeira? Você gosta de voar longe? Você tem sonhos grandes? A advocacia pode ser para ti. Mas é aquele detalhe, eu sempre digo para os amigos, a advocacia, como já dizia, né, um dos nossos maiores pensadores, não é uma profissão para covarde. Porque é uma profissão dura. Então, assim, a gente tem que correr atrás do pão todos os dias. A gente não tem uma estabilidade financeira, o lado positivo de um servidor público, que ele tem.
Então o servidor público ele sabe que todo mês ali o dinheiro dele vai estar na conta. Um advogado não. Então se ele não correr ali atrás todos os dias, Se ele não correr, os honorários dele não chegam. Mas assim, um conselho que eu dou aí para os colegas é se descobrir. Se ali você tem um perfil ali que você tá propício a seguir a carreira de servidor, ótimo, é maravilha, né? Perfeito. Mas se você tem aquela dúvida, quer ser advogado? O que eu aconselho? Estagia, passa um tempo aí com um colega advogado, pega uma parceria no escritório, assessora, pega ali algum colega, advoga em algumas ações, veja se realmente isso é pra ti. E outra, viu ali que é pra você? Sempre digo pra todo mundo, quem quer faz. Ah, eu quero ser advogado. Tenha medo não, abra seu escritório. Assim como eu consegui, outras pessoas também conseguem. Como diz um grande amigo que eu tenho, né? Quem quer já tem 50%. Então, assim, o maior conselho que eu dou pra pessoa é vocacional. Quero ser advogado? Pô, faz um teste ali, entra no escritório, fica um tempo ali advogando. Peguei meu AB agora, o que eu faço? Passa um tempo no escritório. Veja se aquela rotina ali vai te satisfazer, veja se aquilo ali é vida pra você, veja se enquadra dentro ali do seu perfil. Se sim, pô, mete a cara, vai lá e abre um escritório e vai ser um advogado de sucesso. Eu tô participando da comissão da OAB Jovem e eles estão com um projeto lá que é adote um jovem advogado. Adote um Juninho, adote um Juninho. E aí o que eu acho interessante é que, tipo assim, esses advogados mais antigos, eles pegam uma pessoa para adotar, para mostrar como que funciona a advocacia na prática, levar essa experiência para eles. E eu acho que o que eu indico é fazer justamente procurar esse velhinho, procurar esse advogado mais experiente. Eu senti muita dificuldade quando eu comecei a advogar, querendo advogar sozinho. Por isso que eu busquei aquela experiência que eu contei anteriormente. Eu queria ter aquela experiência para ver como que eu ia sair o meu desempenho, né? E até depois, para ser sócio de um escritório, eu já ter mais confiança, eu já saber o norte, né? Ter ali uma noção de como funciona a advocacia na prática. E as minhas experiências anteriores foram muito, muito boas. Então, eu acho que todos nós tivemos esse receio, né, na hora de iniciar. Eu não fui tão corajoso quanto o Fabiano, já montar sala e pá, eu fui co-work devagarzinho, aí vai sentindo, aí aumenta um pouquinho até a estrutura crescer de fato. Mas, de fato, aquela pessoa que sai da faculdade com a vocação, né, para a advocacia, ele além do que a gente já falou aqui da parte técnica, ele tem que ser muito bom, não adianta ser só um ótimo empreendedor, ele precisa ser muito bom na parte técnica, mas ele tem que ter a expertise de um empreendedor. Senão ele não cresce na advocacia hoje. Hoje ele não consegue crescer se ele não for um bom empreendedor na advocacia, dentro da área da advocacia. Exato. E até só para complementar, eu e o Dr. Fabiano, a gente tem quase o mesmo tempo ali de advocacia. Só que a gente faz um comparativo aqui aonde eu estou, né, hoje lá no escritório, e aonde ele chegou, ele está muito mais avançado do que eu. Por isso que eu fiquei me perguntando antes, por que eu estou fazendo de errado? Porque essas pessoas já estão dando muito certo na advocacia. Eu não estou. Então, ele é um caso diferente, tá? Eles tiveram aí, conseguiram pegar mais rápido essa parte do empreendedorismo. Eu não, na advocacia. Eu demorei um pouco mais. Então, se fosse voltar atrás, com certeza eu ia atrás dele para ter essa experiência. E hoje tem um mito, que o Fabiano até falou, muito forte. Tem 1.400.000 advogados e você vai sair, se você for advogado, você vai passar fome, tem até meme na internet e tudo. E, cara, é o risco de todo empreendedor. Quantos mercadinhos tem de bairro? Tem uma porrada, tem gente que ganha, tem gente que não ganha. Quantos concessionários de carro tem? Tem gente que ganha, tem gente que ganha. A advocacia é a mesma coisa, é um empreendimento. Se você for um cara bom, esforçado, trabalhar e fizer as coisas certas, a tendência é que você tenha lucro no final. A tendência. Mas é risco de mercado. Você está ali para tomar risco, mas também o prêmio é maior. Se você acerta, o Fabiano está aí com milhões e milhões e milhões. A Receita Federal não escute a gente. Mas o prêmio é grande. O prêmio é grande. Para quem se arrisca mais, o prêmio é grande. Então, vale a pena. Se você se arriscar, vale a pena. Hoje nós temos várias páginas aí na internet, né, divulgando que nós somos o país com o maior número de advogados, portanto, salvo engano lá, é um advogado para 164 pessoas. Alguma coisa nesse sentido. Aí tem até colegas que estão se formando agora. Sempre eu procuro, alguns colegas me procuram orientação. Fui monitor na faculdade,
fiz monitoria em alguns cursinhos preparatórios, né? E sempre tem algumas pessoas que estão ingressando aí no mercado de advocacia, elas me perguntam, né? E recentemente no meu Instagram eu recebi algumas perguntas de alguns recém-advogados. Eles perguntaram bem assim, meu Fabiano, tirei meu AB agora, ou tô indo para a segunda fase, mas eu tô com receio. Por que ele? Não, porque eu tô vendo aqui numa página tal que tem tantos números, tantos advogados, tô com medo, tá muito saturado. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, tá, mas calma aí, tem mercado para todo mundo. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, você viu quantas pessoas eram lá ali? Não, 164 para cada advogado. Eu, pô, tá ótimo. Tá ótimo. Manda para cá os 164. 164 pessoas no seu escritório, o senhor com uma cartela com 164 clientes, é rei. É rei. Se você colocar em consideração que cada pessoa dessa tem uma faixa de 2 a 4 processos, quantos? Sim. Multiplica. Aí ele... E outra, você tem que se posicionar que você não vai ser um advogado generalista. Você vai ser expertise numa área, vai formar sua cartela, você vai ter seu nome, você vai ser reconhecido por isso. Então o mercado, independente de números, ele tem mercado para todo mundo. Agora registrar aqui, essa questão do empreendedorismo é importante, né? Como você vai empreender nesse mundo da advocacia, esse é o diferencial. Exato. Agora vamos falar um pouquinho sobre o escritório mesmo de vocês, né, a Vamos. BSM. Por que vocês escolheram o direito previdenciário, o direito trabalhista? Como é que chegou nessa ideia? Então, a gente terminou a faculdade, eu e a minha sócia, a gente estava decidindo qual área seguir. A minha sócia, desde então, ela sempre teve ali correndo no sangue dela o direito do trabalho. Eu, particularmente, eu não era muito fã de direito do trabalho, não gostava, né? E eu ainda não tinha me decidido ter uma carreira que eu gostava muito, que é o direito público, né? Cheguei a cursar a especialização em direito público, eu gostava de constitucional, direito administrativo, direito do consumidor, eu achava muito legal. E a gente combinou. Falei, pô, doutora, vamos fazer o seguinte, eu fico responsável por uma pasta no escritório e a senhora fica responsável por outra pasta. Aí, como nós começamos no escritório, a gente começou com trabalhista e civil. Aí tem aquela situação, né? Que é outro tabu. O advogado, quando ele começa a advogar, ou é duas ou é uma, né? Ou ele começa generalista, pegando tudo, até porque a gente não pode escolher. Exato. Não, no começo, geral, né? no começo não escolhe muita coisa, não. Então, qualquer cliente, a gente pegava ali, fazia tudo. Ah, briguei com a minha vizinha. Doutor, eu tenho um terreno na lua, posso usar o Capi? Vamos usar o Capi. Vamos lá no cartório. Então, assim... Não escolhe muito cliente, não, no começo. Ela começou com trabalhista e eu comecei com civil. Mas o que acontece? Qual foi a minha ligação com o previdenciário? Na faculdade, no previdenciário, eu comecei a atuar já na faculdade, mas não como advogado. Eu assessorava um professor meu que ministrava aula em direito do trabalho, e ele também fazia previdenciário. Mas o que acontecia? Quando eu comecei nessa área do previdenciário, não tinha tantos advogados na área, era um nicho novo aqui, estava em ascensão. E o meu professor, ele viu que eu estava me destacando ali, ele me ofereceu uma oportunidade, ele falou, Fabiano, você quer trabalhar comigo? Eu te passo aqui alguns casos, você vai fazendo a peça, vai me ajudando, você fica como meu estagiário. Eu falei, na hora. Tô aqui para aprender. E a gente comecei a fazer uns mandados de segurança, né, para implantação de benefícios, restabelecimento. Aí ia nas agências do INSS com ele, mas não sabia, né? Tava ali para aprender com esse professor. E começamos. Quando saímos da faculdade, a minha sócia ficou com trabalho e eu tava ali com civil. Só que eu tinha um pouco de receio de começar com previdenciário, né? Porque até então eu não tinha atuado de fato como advogado. Sim. Tinha atuado ali, estagiando, né, como professor. Aí foi quando a gente pensou, pô, o trabalho, querendo ou não, ele está muito ligado com o previdenciário, né? Eles são duas áreas que elas interligam, assim como tem outras áreas do direito, mas as duas elas são casadas, né? Então a gente até brinca ali, no trabalho, o auxílio-doença que eu fazia no previdenciário, via de recontrapartida já era um acidente de trabalho no justiça do trabalho. Ou tinha um PPP que a gente tinha que buscar ali no justiça do trabalho, ou vice-versa, enfim, era muito ligado. Aí foi logo a gente entrou no previdenciário. Aí a minha sócia ficou com trabalhista, eu fiquei ali com civil e eu comecei no previdenciário. E estrategicamente a gente escolheu uma sala próximo do fórum trabalhista ali justamente pela logística. Porque como a gente não tinha muito recurso, não tinha muito o que fazer, a gente tinha que economizar o máximo, né? Então, assim, a gente pensou, pô, vamos pegar uma sala o mais próximo possível. A gente não gasta nem com gasolina. Eu nem tinha carro na época, né? Eu dividi um carro com meu irmão. A Kathleen também não tinha carro. E nem existia Uber, né, na época. Não tinha Uber na época. Era. Ou alguém dava carona pra gente, ou a gente pegava ônibus. Então, assim, a logística era complicada, né? Aí a gente pensou, pô,
vamos alugar uma sala lá do lado do fórum, que a gente vai andando, né? Faz as audiências, vai andando e pronto. Aí, pô, perfeito. Aí morreu de colar, a gente pegou uma sala ali próximo do fórum. E por incrível que pareça, por eu já ter escolhido o previdenciário, sempre aparecia cliente previdenciário, por essa do fator relação entre trabalho e previdenciário. Então o trabalhador ali, não só quando ele entrava com uma rescisão indireta, mas quando ele ia procurar ali a justiça, ou porque ele tinha sido dispensado, tinha pegado uma justa causa por estar doente, ou por aquele abandono de emprego, por ele estar mais de 30 dias ele sem dar uma satisfação para a empresa, ou ficar naquele famoso limbo previdenciário, né, quando ele está ali para um auxílio-doença acidentário, a empresa encaminha ele para o INSS, o INSS não reconhece o benefício. E foi esse casamento, né? A gente ficou ali, com o trabalhista e o previdenciário. Legal. Puxa as perguntas, doutora Kathleen. Não, você está falando muito da tua sócia, Kathleen, queria saber mais um pouquinho, né, como é que aconteceu, assim, essa sociedade. Eu acho sempre interessante, porque quando você sai da faculdade, você tem aquela dúvida. A gente vai começar, eu vou começar sozinha, vou ter um sócio, vou procurar um escritório para trabalhar. E perfil de sócio, né, cara? Muito tem importante. essa também, a questão do perfil do sócio. Porque eu já tive experiências em outras empresas, não na advocacia, em que eu tive sócios que, cara, foi por amizade, a gente fez a sociedade por amizade, mas no final das contas, na hora de trabalhar mesmo, o perfil não batia. Não batia e o negócio tudo desandou. Não batia, mas perfil de sócio é importante. Não, muito importante. Até digo aqui que a gente nunca deve escolher um sócio pela amizade. Pois né? Eu errei 3 vezes. Na terceira vez eu aprendi. 3 vezes eu errei. Tem que ter cautela nisso, né? A gente escolhe o sócio, como foi dito aqui, pela questão do perfil, né? E querendo ou não, tem que ser uma pessoa que ela se enquadre dentro do seu temperamento, dentro da sua proposta de trabalho. Nós sabemos que cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Então tem gente que tem uma metodologia, outro é uma didática diferente. Então, se for muito oposto disso, não tem como os sócios trabalharem, né? Mas voltando à pergunta, a minha sócia, a gente sempre se deu bem, né? Desde a faculdade nós éramos já amigos, bem próximos, sentávamos um do lado do outro e a gente já tinha acordado já desde o terceiro período que a gente queria abrir um escritório. Inclusive, até Kathleen vai assistir, ela já até me ameaçava. Ela falava, se você inventar e fazer concurso público e me deixar sozinho, você vai ver. E ela é brava, ela é brava. Conheci ela na pós, a mulher é brava. E ainda é karateca, né? É brava, ainda é karateca. O marido dela é faixa preta. Isso. Então, assim, a gente decidiu abrir o escritório. A minha sócia, o perfil dela batia muito comigo. Eu admiro muito a doutora Kathleen. Ela, inclusive, digo que no escritório, ela é o coração do escritório, da questão do gerenciamento. Ela é uma excelente administradora, né? A gente até brinca lá no escritório. Tem os sócios ali, vou citar 3. Tem eu que faço mais a parte ali do network, a questão do CEO do escritório, cuido da marca, cuido do nome. A minha principal função seria essa, né? Aí tem a doutora Natália, que é a questão técnica, né? Então ela é muito técnica nas questões das peças, nas questões de tudo que seja processual dentro do escritório, ela cuida no controle de qualidade. E tem a doutora Kathleen, né? Ela é excelente em questão de gerenciamento, administração do escritório. Não tenho dúvidas que sem ela eu não estaria aqui, né, contando essa história do escritório, porque ela é uma peça fundamental no escritório, assim como a doutora Natália e todos os outros colegas que estão lá também no escritório nos ajudando. É verdade. É aquilo que a gente falou, né? Tem que aprender a dividir para multiplicar. E aí é chamar um sócio que não tem tanta expertise quanto você tem em determinada área para dividir o bolo, mas multiplicar ali o crescimento da empresa. Vamos falar um pouco sobre tecnologias na área da advocacia, cara? Vamos. E aí, Daniel? Quais são as tecnologias aí que o BSM está usando? Como é que tá isso aí? ChatGPT, peças feitas pelo ChatGPT? Não faça isso não, tá, pessoal? Faça isso não. Mas olha só, vou dar um exemplo. Lá no escritório a gente usa um software de gestão jurídica, né? Então, gestão de prazo, controle de cliente, CRM de cliente e tudo. Como é que vocês estão atuando isso? Não quiser falar o nome do software e tal, mas não utiliza um software? É importante, não é importante para a gestão do escritório? Importante. Não vou falar o nome porque eu não estou sendo patrocinado. Também não vou falar o nome não, porque se eu falar eu vou cobrar o patrocínio. Mas super importante. Justamente naquela minha outra fala que eu vim de um escritório que eu vi como funciona o setor de qualidade, então eu trouxe uma expertise para o BSM. Chegou uma demanda grande no escritório, onde a gente tinha que procurar um software que qualificasse ali as informações necessárias dentro de um PDF, e eram mais de 300 PDFs, né, pra gente fazer, de tirar informação de cliente. Aí a gente procurou um software, inteligência artificial, obviamente que a gente usa internamente
para facilitar o nosso dia a dia no escritório. Para fazer o trabalho repetitivo. Para não fazer o trabalho repetitivo, né? Então, para extrair essas informações, a gente hoje, além do software de gestão jurídica que o escritório utiliza, tem esse outro software também só para fazer esse trabalho de qualificar, extrair as informações em bloco, né? Então, assim como o Tribunal de Justiça tem lá dentro do seu próprio sistema ali que ele faz as operações em bloco, hoje a gente está fazendo uma operação em bloco com esses sistemas baseados em inteligência artificial. Então, a gente ensina o robô a fazer a extração desses dados em um PDF, por exemplo. Estou dando exemplo de PDF, mas pode ser outro tipo de documento, outro tipo de extensão. E ele acaba extraindo essas informações, né, desses PDF, o que facilita muito o dia a dia do escritório, né, desde porque lá tem o seu núcleo civil, o núcleo trabalhista, o núcleo previdenciário, então facilita ali o nosso dia a dia, né. Basicamente hoje o que a gente utiliza é isso mesmo, né. Obviamente que dependendo da demanda, dependendo da complexidade, a gente até já estava procurando outro tipo de software, né, para implementar lá dentro do escritório, mas eu vejo que a advocacia hoje não vai fugir disso. Eu até li um artigo no Jus Brasil de um colega aí, advogado, porque estava tendo algum tipo de reclamação de juízes pegando ali aquelas petições prontas, né, que hoje alguns advogados estão usando aí já para fazer a petição de forma mais rápida, só que a gente não consegue deixar de utilizar esses softwares hoje. Sim. A gente tem uma equipe qualificada, a gente tem bons advogados, a gente trabalha muito. Inclusive, a doutora Kathleen aqui também é uma pessoa muito trabalhadora, está fazendo até uma faculdade de contabilidade, né? De contabilidade, para trazer mais uma expertise para o escritório, justamente nessa parte de empreendedorismo, de empresa, né? De operação como empresa. Então, a gente não vai fugir disso, né? Independente de ter ali um robô trabalhando internamente pra gente, a gente não tem como fugir. Não, e aí você falou que leu um artigo que, de fato, o Poder Judiciário ele reclamou de algumas petições. Sim. Pronto, eu acho que eu li o mesmo artigo também. Só que a gente esquece que o próprio STF, o próprio STJ e os grandes têm robôs que fazem ali o filtro das peças quando chegam e vê que, de fato, o que aquilo está alinhado com o entendimento deles, o que não está, meio que já sai automática a decisão negativa já. Sim. Então, eles têm os o próprio CNJ, né? Ele já também tem ali um núcleo, né, específico só para criar esse tipo de automação. Então, nada mais justo que nós, advogados, também utilizar. Porque seria humanamente impossível um bloco ali no STF de milhares de processos analisar um a um, não tem como. Tem que ser a inteligência artificial e ela vem para somar, vem para somar. E, de novo, o escritório que não tem um mínimo de inteligência artificial, um mínimo de procedimento com inteligência artificial dentro da tua gestão ali, tá fadado a não crescer. Aí eu quero até trazer aqui uma informação. Tem algumas empresas, até pra gente... A gente tem uma dificuldade de fechar contrato com algumas empresas hoje, porque ela não quer que você utilize aquele software, aquele robô ali fazendo as automações. Porque ele não acredita, e essas empresas até fazem avaliação de desempenho, né, do escritório de advocacia, porque eles acham que não está fazendo ali uma advocacia artesanal, né? A famosa advocacia artesanal. Não está dando atenção naquele caso específico porque está utilizando o robô. Mas a gente tem que usar, tem que trazer aí coisas que vão facilitar o nosso dia a dia, né? Eu já penso ao contrário da empresa, né? O advogado ele tem que se preocupar de fato ali com o que é importante dentro daquele caso, daquele processo, enfim. O que é mais do mesmo, deixa que o robô faz. O que é preenchimento de qualificação do cliente. Para que o advogado vai perder tempo preenchendo ali 6, 7 linhas, um parágrafo? Pô, o robô faz aquilo automático. Eu tenho que me preocupar com a tese que vai estar lá dentro. Aí sim, aí o advogado entra com aquela tese. Ou para revisar a tese que até o robô vai sugerir. Né? Porque o robô ele faz a análise de jurimetria, vê como é que está a decisão dos tribunais e diz, mais indicado seja essa tese aqui que ela está X% favorável. Sim. E aí você revisa, óbvio, o trabalho do advogado vai revisar aquilo ali, mas acelera até mesmo o ganho da empresa em relação a isso. Diga, doutora. Já estamos chegando ao fim já do nosso podcast. Mas já? Para as últimas perguntas. Eu tenho muita pergunta aqui ainda no meu cardzinho aqui. Tenho pergunta pra caramba. Tá, então deixa eu fazer então a próxima pergunta.
como que vocês selecionam os seus colaboradores? Não, deixa eu melhorar a pergunta. Qual o perfil que vocês buscam de empregados que querem trabalhar com vocês? Vocês querem, por exemplo, vocês querem uma pessoa mais empreendedora, eu quero uma pessoa mais técnica, eu quero uma pessoa mais centrada, mais despojada ou não? Depende de cada função que ela vai assumir. Como é que vocês fazem isso aí? Como é que vocês fazem a seleção? Na verdade, não tem uma pré-seleção definida, né? Depende muito ali do nicho ou da área que o escritório está precisando. Então, digamos assim, se nós estamos precisando de alguém ali para fazer um controle de qualidade, vai ser uma seleção diferente. Se é um advogado técnico para elaboração de petições ou acompanhamento de audiência, a seleção é diferente. Mas em pontos específicos que a gente sempre busca é a questão da flexibilidade, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que seja também, é até um pouco clichê dizer, mas é uma pessoa que seja sonhadora, que tenha sonhos em crescer juntamente com os sócios, os colaboradores e o escritório, né? E que seja uma pessoa empreendedora. Um dos pontos que eu sempre levo em consideração não é só aquela pessoa que quer passar por passagem ali, que queira ter só um ganho financeiro. É uma coisa que eu sempre descarto ali. Então eu sempre procuro aquela pessoa que queira crescer, que não só está visando ali o lucro. O lucro a gente sabe que é importante, mas a gente também tem que levar em consideração o crescimento pessoal, o crescimento profissional. Isso é mais importante dentro de qualquer empresa. Então, a priori, assim, os principais requisitos que a gente vê na seleção é esse, é o dinamismo, é a questão do crescimento que a pessoa quer ter dentro da empresa, não visando só, obviamente, ali o lucro. Legal. Eu costumo sempre dizer, né, que você vai selecionar uma pessoa, vai fazer uma seleção para um colaborador ou um parceiro. A gente até comentou isso ontem no escritório, né, que a parte técnica é fácil, porque você paga pela parte técnica. Sim. Eu vou lá na sala de aula e eu quero o melhor aluno dessa sala. Quanto é que é? Tanto, tá aqui o dinheiro, tá pago, vem trabalhar comigo. Mas você não consegue pagar a lealdade, a honestidade, a transparência e o compromisso contigo ali no escritório. O compromisso é muito importante. Isso aí você tem que conquistar de fato. Exato. Então a gente tem que tomar esse cuidado na hora da seleção para encontrar essas pessoas que firmem essas características, não só a parte técnica que é importante, mas a parte técnica você consegue pagar, você consegue bancar. Diz tudo, você disse tudo, você respondeu a pergunta que me fez. Assim, numa seleção, assim, eu particularmente, numa seleção com sócio, a gente prefere contratar uma pessoa ali que não tem um conhecimento técnico, que obviamente não sabe de nada, acabei de tirar o AB, não sei de nada, sei nem advogar, mas que tem essa personalidade, essas características importantes, como bem citou, honestidade, lealdade, compromisso, né, amigo ali, amizade, isso é importante, do que aquela pessoa técnica que em contrapartida não tem essas características. Isso é muito importante, admiro demais isso. Eu lembro quando o doutor, eu fui convidado para participar do escritório, né, para trabalhar lá, e ele falou o seguinte para mim, eu não sei se tu lembra, mas ele falou, olha, eu sei que você é um excelente advogado, mas aqui dentro a gente é uma família, a gente é uma equipe, então a gente tem que estar alinhado aqui com o mesmo propósito para isso aqui andar, para isso aqui crescer, né? E eu não me esqueço até hoje, isso foi o que me motivou a ficar dentro do escritório, trabalhando lá, vestindo a camisa, como eu falei agora na nossa festinha, a gente teve uma festinha interna lá, e a gente foi arrumar tudo e tudo mais, então tipo, eu falei, independente de eu estar aqui trabalhando com vocês, eu estou vestindo a camisa, estou alinhado no mesmo propósito, quero crescer junto com vocês. Então, isso é bacana, porque hoje a gente tem uma equipe lá que está alinhada hoje aos propósitos do escritório. Isso é muito importante, né? Então, o mesmo objetivo. Então, quando chega um processo, uma demanda, entendeu? Então, todo mundo, independente se vai ser dividido o valor dos honorários para um ou para outro, para um ou para outro, está todo mundo ali preocupado com aquela demanda, com aquele processo, né? Então, até por conta também que a gente trabalha com prazo, né? Eu falo lá, olha... já veio a pergunta de prazo já, que é o pesadelo do advogado, prazo. E também se for uma pessoa que vai pensar ali só nos seus honorários, eu só vou pegar o processo que eu estou atuando, né? E tem os outros processos dos outros advogados, tem dos associados, dos assessores jurídicos lá que ajudam o escritório, não vai para frente. Então a gente vai trabalhar em prol daqueles processos. Não, a gente está trabalhando em prol dos processos do escritório,
não é só porque tu vai ganhar os honorários, entendeu? Então, se você tá alinhado dentro desse propósito, eu acho que é primordial. É primordial também para você. Eu acho que tem que ser assim, é qualquer o mesmo negócio, sonho, é né? o mesmo objetivo. Então, digamos que a gente está ali, vamos citar aqui como, por exemplo, a gente está ali numa seleção para advogado. Obviamente, tem muito advogado ali que vai ser por passagem, vai ser porque está precisando, porque tem um filho, porque é uma necessidade, ou às vezes porque quer uma aventura. Isso não cai entre a gente, porque tipo assim, o que a gente está buscando? A gente está buscando pessoas que querem empreender, obviamente na área jurídica, e que tem um sonho de ser um grande advogado. É basicamente isso. Então eu acho que a priori ali, claro, que tem que ter aquelas características ali do compromisso, da lealdade, da amizade, mas no nosso ponto de vista é muito importante esse mesmo propósito. O que você quer ser? Eu quero ser um grande advogado. Então você está no lugar certo. Acho que a ideia é essa. Legal. Isso já parte, acho que dos próprios sócios, que são ali os cabeças da empresa, que tem essa cultura, que tem esse alinhamento de propósitos, de ideias, e vão passar isso para os seus colaboradores. Sim. E aí você vai formar, de fato, um time que está associado com os valores da empresa, né? Isso é fundamental. Pensou você ter um colaborador, vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, né? Que o prazo termina hoje e o colaborador falou, chefe, é o seguinte, 5 horas da tarde, acabou o meu horário, tá? E o prazo é hoje, tá na caixinha dele. Esse cara não está comprometido. Não está comprometido. Não tá. Porque, assim, para quem não sabe, pessoal, advogado perder um prazo, passa mal. A pessoa passa mal, pô. Terror, não. Passa mal. A sua pressão cai. Passa mal. A sua pressão cai. Não é exagero, não. O advogado ele passa mal se ele perder um prazo. Ele passa mal porque ele fica sem dar justificativa pro cliente. Eu vou dizer o que pro cliente? Perdi um prazo. E agora? Fala o quê? Né? É ruim. Eu queria, Daniel, falar um pouco contigo sobre a Unisafra, cara. A gente falou da parte jurídica, do escritório e tal, mas o que é a Unisafra? Qual o teu papel? Tá. Por que surgiu? O que é a Unisafra? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou até fazer uma conexão da Unisafra com a advocacia, porque para mim é tudo, né? A Unisafra foi o trampolim para mim na advocacia desde os princípios, né? Então, a Unisafra ela é uma empresa que conecta o agricultor com o consumidor final. Então, a gente começou a fazer um trabalho de coletar os produtos que eram produzidos ali nas suas propriedades, né, para levar até o consumidor final. Por qual motivo? Porque esse agricultor, muitas vezes, ele não tinha tempo de acessar esses clientes, porque ele estava lá produzindo. E eles já tinham, eu vendo ali para o atravessador, ou então eu já vendo direto para um mercadinho. Só que se eu for sair da minha propriedade e acessar novos clientes, eu não vou conseguir continuar com a minha produção aqui. Eu vou parar, vou ter que sair para ir lá atender cliente. Então a Unisafra veio para fazer esse entreposto, né? Então a gente criou uma plataforma, desenvolveu essa plataforma junto com a nossa equipe, né, de desenvolvimento, em que você ia lá, hoje ela está desativada, onde você ia lá, comprava esse produto e recebia na sua casa, né? O Dr. Fabiano era um assinante, a gente era por assinatura, tipo, por assinatura. Eu assinava um pacote e chegava produto fresco na minha casa. Na porta da sua casa, fresquinho, sem olha a conexão. Natural, orgânico. O doutor não tinha tempo por conta da advocacia, acabava fazendo assinatura no site e recebia na casa dele, aqui no Parque 10. Minha mãe brigava comigo, ela falava, meu filho tem que fazer a feira. Eu, mãe, não tenho tempo de fazer feira. E quando atrasava, a mãe dele mandava uma mensagem pra Unisafra. Aí o que acontece? A Unisafra ela já tinha nós fundamos dentro da UFAM, né, essa startup. Então já tinha um agrônomo, já tinha um TI ali, um desenvolvedor. Eu sempre fui da área do direito. Como que eu vou entrar no empreendedorismo? E o que acontece? Eu acabei ficando na parte de contratos, em toda a parte burocrática e administrativa da empresa. Foi nesse momento que eu acabei fazendo o depósito de pedido de registro de marca e gostando da área de propriedade intelectual. Nesse meio tempo, a Unisafra ela participou de vários eventos, Global Challenge da Coca-Cola, participou do Startup Weekend, acabamos participando também do programa de aceleração do IDESAN, foi onde a gente conheceu alguns investidores que hoje fazem parte da Unisafra, né, do nosso cap table de investimento, e acolheu ali a empresa, essa empresa vai dar certo, vamos desenvolver ela. Hoje a Unisafra está dentro da rede amazônica,
o escritório dela dentro da Rede Amazônica. A Rede Amazônica foi uma das empresas que acolheu a gente. E eu sempre atuando na parte administrativa e burocrática em contratos e me tornei o advogado da empresa. Com essa ajuda da Rede Amazônica também, a gente conseguiu participar do programa de aceleração do Fórum Econômico Mundial. Lá no Fórum Econômico Mundial, a gente absorve informações de empreendedorismo e aplica aqui na nossa região. Basicamente, a gente não tem nenhuma devolutiva de dinheiro, de investimento, de nada. A gente conhece pessoas, a gente tem ali cursos que a gente faz e troca informações também do que está acontecendo no cenário aqui no Amazonas, na nossa região, para outros empreendedores. Então, como uma oportunidade de negócio. E aí acabou que a gente está participando desse fórum econômico, conhecemos novas pessoas. E como veio a pandemia, nesse meio tempo aí que eu estava saindo do serviço público, já estava com essa empresa, ela teve ali um baque da pandemia, né? Foi quando eu decidi advogar também. A empresa mudou o projeto. Ela saiu dessa conexão direta do agricultor com o consumidor e criou um sistema de rastreabilidade. Então, a gente não estava conseguindo mais coletar esses produtos e entregar para o consumidor. A gente, vamos, através de políticas públicas, na minha posição de advogado, lendo ali artigos científicos, lendo ali publicações do governo, leis, projetos, a gente identificou uma demanda que era que alguns tipos de produtos iam ter que ser rastreados, né? Era uma imposição do Ministério da Agricultura e da Anvisa, uma portaria conjunta. Então eu identifiquei, por meio da minha expertise no direito, identifiquei esse ponto, levei para a equipe criou um sistema de rastreabilidade focada na agricultura familiar. E hoje a gente está com esse sistema em andamento, já temos a empresa, já está funcionando, então a gente só pivotou, né? Sim. Aquele negócio anterior para esse atual. E é por isso que eu bati naquela tecla aqui, que a empresa foi muito importante na minha carreira da advocacia, porque foi também aonde eu tive a oportunidade de praticar. Então, os primeiros contratos eu que fazia. Contrato da startup com o produtor rural. Contrato da startup com outra startup que fazia logística. Então eu fui ali aprendendo. E por isso também eu fui para essa área de propriedade intelectual. Legal. E a gente tem a outra empresa aqui que é a... Clube da Amazônia. Clube da Amazônia. Fabiano, o que é o Clube da Amazônia? Então, o Clube da Amazônia ele é uma startup, basicamente ali o que a Unisafra faz, um pouco diferenciado, ela faz o link, né, entre produtores amazonenses, pessoas que produzem produtos aqui no Amazonas, fazendo um e-commerce, ligando esses produtos para o Brasil e para o mundo. Então é aquela facilidade de logística, né? Pegar esse produto que está aqui no Amazonas e levar ele para outro estado, levar ele para outro país, chegar no consumidor final. Vocês têm assim no Clube da Amazônia um perfil de produtor? Não, só quero produtores com esse perfil, sei lá, agricultura familiar ou grandes produtores da região, ou não tem? Qualquer produtor consegue? Não tem um perfil, né? Lembrando que, claro, que determinado produto tem o seu... É só para fazer uma diferença aqui, porque a Unisafra era focada no produtor rural, nos produtos in natura. Tá? O Clube da Amazônia não, já o produto industrializado. Ok. Entendeu? Só para fazer essa diferença. Então o Clube da Amazônia, só para entender, ele não pega do produtor originário, ele já pega já da indústria, que é a indústria amazonense, e distribui para o país e para o mundo. É porque também tem produtores hoje que eles... Que já se industrializam, já faz um início de industrialização ali. Tem a sua mini... E se eu quiser ser cliente do Clube Amazônia, onde é que eu acho vocês? Como é que a gente faz isso? Você pode nos achar no Instagram, né? Clube da Amazônia. E hoje, para ser cliente, a gente está startando, é uma startup nova, né? A gente está finalizando o desenvolvimento dela. E para se tornar cliente é basicamente ser assinante. Então a gente tem propostas de assinaturas, onde a gente tem uma e-box que vai chegar na sua residência com produtos aleatórios. Lembrando que a gente vai ter o market também, né? O marketplace no site, onde o consumidor ele vai poder escolher um produto específico de algum produtor, de alguma empresa amazonense que vai estar ali no catálogo. Mas, via de regra, vão ser box surpresas que vão chegar na casa ali do consumidor com diversos produtos amazônicos e o principal de tudo, o porquê daquilo e a história daquilo.
E como é que surgiu, então, essa história mesmo de produtos artesanais, produtos da Amazônia? Assim, não tem muita ligação com a advocacia, tem, mas o produto em si, como que isso entrou na vida de vocês, né? Como é que, nossa, eu quero fazer parte do Clube da Amazônia, então eu quero ser investidor nisso, quero ser sócio dessa empresa. Como que é o começo mesmo dessa história? O começo dessa história começou com o Dr. Daniel, né? Ele já vinha da Unisafra, foi uma startup que deu certo, né? Ele startou ali e foi uma empresa ali que teve um bom engajamento. E ele sempre teve essa ideia de fundar o Clube da Amazônia, obviamente foi ele que fundou, eu já entrei ali no início, mas a ideia foi aqui do Dr. Daniel. E a ideia dele era sempre ajudar o produtor amazonense. Então o Daniel, como ele trabalhava, ele tinha um outro sócio que ele trabalhava muito em feiras, da ADS, vários comércios e tudo. E ele viu de perto ali a dificuldade do pequeno agricultor, do produtor amazonense, ele de expor o produto, de vender o produto, de ter ali uma contrapartida e de alavancar, né, o seu empreendedorismo. Então, já pensando nessa dificuldade aí, ele pensou, vamos startar uma startup que ajude esses pequenos empreendedores a alavancar o seu negócio. Aí foi quando no escritório ele fez a proposta, né? Ele falou, tem uma proposta inusitada para fazer, o qual? Ele falou, voltou com esse projeto aqui do Clube da Amazônia, aí ele me explicou os objetivos, né? Qual seria o propósito, a ideia é essa, eu falei, top na hora. E aí a gente conversando no escritório, a gente decidiu ali startar o Clube da Amazônia. Só para facilitar para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo e ouvindo, né? É como se fosse uma assinatura de vinhos, só que de produtos amazônicos. Exato. Isso. Então, Exato. o cara que é lá do Sudeste, que só imagina como é a Amazônia, ele vai ter na porta da casa dele produtos feitos por produtores amazonenses com qualidade, fresco e de uma rastreabilidade confiável. Pode dar exemplo de produtos que vai na assinatura? Diga, Daniel. Chocolates produzidos aqui, né? Cachaças, cervejas artesanais, todos os tipos de produtos alimentícios, doces, balas, entendeu? Então, a gente já validou essa proposta, já validou essa ideia, só que a gente ainda está finalizando os testes. O pessoal já pode acessar as redes sociais, mas o Instagram já tá ok. Já tá ok. Só que a gente já vou ver agora que eu descarregou. A gente já validou essa proposta, mas ainda tá fazendo os testes para publicar, fazer ali a publicação oficial. E quando eu levei pro escritório, também eu fiquei pensando muito, porque eu já venho do empreendedorismo, eu fiquei pensando muito também que a gente é advogado, a gente tem que pagar a previdência por fora, se a gente quiser ter uma aposentadoria ali por fora. Exato. Então eu não vou pegar o meu dinheiro e vou jogar fora. Vou ganhar ali 5 mil de honorários, aí pago as minhas contas, sobra 2 ali no final do mês, 2 no final do mês. Vou fazer o quê, né? E vou gastar. Não, a gente também tem que ver o nosso futuro, né? Nós somos profissionais liberais. Sim. Né? Diferente do servidor público. Então, eu acho que nada melhor a gente começar a investir. E aí eu falei pro Dr. Fabiano, tu já tem as tuas aplicações aí financeiras, mas vamos montar uma empresa também, quem sabe no futuro a gente possa já, quando sair aqui dessa operação do escritório, a gente possa operar uma empresa também, né? E a gente está no nível só tu tá no nível de CEO, mas quando eu chegar no nível de coordenador ali maior, né? De um escritório só, né? Quem sabe a gente vai ter 3, 4 no futuro. Vai sim. Mas aí quando chegar nesse dia, eu também não quero ficar parado, né? Aí dá pra gente fazer o que eu fiz lá no passado, que foi uma experiência de fazer contrato, mas agora vamos fazer contrato já sendo advogado, já tendo uma experiência maior, já conhecendo esse cenário do empreendedorismo também, já para tratar no nível de fusão, de aquisição de empresa, atuar como advogado ali, né? Também tem essas diretrizes aí, né? Não é só abrir uma empresa. E aí falando um pouco de Clube da Amazônia, né? Clube da Amazônia, vocês pensam em fazer rodadas de investimentos? Sim. Né? Pensam em abrir mesmo, começar a abrir para primeira rodada, Série A, Série B, e por aí vai. Nesse início... início... Um investidor anjo ali. Vai ser o anjo bem anjo mesmo. Um anjo bem anjo para acreditar. Mas o projeto é legal, cara, é legal. Eu não conheço... Já está em processo de Tem algum outro? Não fala o nome do... Eu tô com o Instagram aberto aqui, não sei se mas existe algum outro?
Esse aqui, que tem o tucano? Esse aí tá. mesmo. Existe algum outro que já faz isso? Que Não vocês teve a fazem? publicação oficial. Aham. Pode seguir a Unisafra aí também. Tô seguindo já. Existe algum outro que faz a mesma coisa que vocês fazem? Olha, existe um projeto hoje que é realizado pelo IDESAN, inclusive eu participei desse projeto, que é o Amazônia em Casa Floresta em Pé, só que eles têm um escopo mais de institucional, de ajudar aqueles fornecedores ali a serem uma empresa de sucesso, Sim. de ter um retorno financeiro, de dar qualidade para aquele empreendedor. A gente, além de pensar nisso como empresa, não somos uma instituição, né, de desenvolvimento sustentável, como uma empresa que visa ali o retorno financeiro, né? Então a gente está muito mais focada nessa parte da comercialização. Né? Então não é só também ajudar o agricultor, né? A gente pensa que a gente pode manter a floresta em pé vendendo produto. Então é por isso que a gente foca muito mais nessa parte da comercialização hoje. A gente está desenvolvendo esse projeto para expandir isso aí para o mundo e quem sabe, sei lá, onde vai Legal. chegar. Vocês estão fazendo as duas pontas, né? Além de fazer o fomento com o produtor, vocês estão dando oportunidade de pessoas que não vivem nessa região, Sim. que é uma região hoje visada pelo mundo inteiro, né? A terem um contato mínimo Sim. que seja, mas ter um contato com a região amazônica, que hoje praticamente é o ouro do mundo, tá aqui, Sim. né? Todo mundo olha para a região amazônica. Não, eu já tô cansado. Eu tenho vários amigos, né, que são de outros estados, eles vivem me pedindo. Manda o Tucumã, manda isso aqui, manda a bala de Cupuaçu. Aí É agora assim. eles têm a oportunidade de assinar o clube e ter esses produtos mais próximos. A gente, às vezes, quando recebe umas visitas, né? Aí a gente sempre gosta de dar de presente o Guaraná, a barra do Guaraná, né? Do Guaraná, sim. E a língua do pirarucu, né? Sim, a língua do pirarucu. Pra quem não conhece, aí, cara, a gente dá isso, o pessoal fica encantado. Fica, cara, você raspa isso aqui, Sim. bota na água, toma e vai correr. Vai correr. Porra, os caras, meu irmão, isso aqui dá energia, não sei o que. A galera fica encantada, uma coisa que pra gente é simples, né? Você vai ali em qualquer esquina aqui, você tem a barra do Guaraná e a língua do E o pirarucu. Guaraná ele é um dos produtos, né, que tá no clube. A gente tem parceiros, né, que cada parceiro tem ali seu produto ou seus produtos. Né. E o Guaraná é um ali que tá incluso. É um produto forte, né, da Amazônia. Cara, legal. Olha, como vocês estão vendo, os nossos convidados não são só advogados, mas são de fato empreendedores raiz, né? Com vários projetos em andamento, algumas empresas em andamento. E aí agora a gente vai de fato para o encerramento e eu abro a palavra, Dr. Fabiano, para suas considerações finais e onde a gente consegue te achar? Rede social? Onde é que a gente consegue te encontrar? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, o convite. Quero agradecer a todos aqui pela ilustre presença aqui de todos vocês. Agradeço mesmo. Quero agradecer os meus sócios do escritório, a doutora Kelly, a doutora Natália, o doutor Daniel aqui presente, os demais colaboradores, a minha secretária Gleice. Sem ela, o nosso escritório não existe. Doutora Natasha. A doutora Natasha e todos. Muito obrigado mesmo, tá? E assim, pessoal, não tenham medo de empreender, seja no serviço público, né? Empreender ele é em tudo, né? Ele não é só em escritório, não é só gerenciamento de escritório, é no serviço público tem que empreender, em qualquer lugar, acho que a gente tem que buscar o empreendimento e o crescimento, não só o profissional, mas o pessoal. Então a galera aí que tá saindo da UAB, tá se formando agora, não tenham medo, tá? De abrir um escritório, em ser advogado. Não, tem mercado para todo mundo, tem campo. Desejo sucesso para todo mundo, tá? E é isso, agradecer a todos. Onde que a gente acha? Onde que a gente o nosso acha? escritório BSM, ele está localizado ali na Avenida Leonardo Mauchen, né? Avenida número 1239, ali do lado da Água de Manaus, no centro. E o nosso Instagram é @BSM Advogados. Legal. Doutor Daniel. Muito obrigado pela oportunidade aí de conversar com os ouvintes. Complementando também aqui o Dr. Fabiano, a advocacia ela é empreender e também mesmo não tenha medo, porque a advocacia ela também é flexível. Então é uma profissão flexível, eu não preciso ser só advogado. Eu posso ser empreendedor também, eu posso ter uma empresa, né? Eu posso fazer outras coisas. E eu amo advocacia, eu falo isso pra todo mundo. Cara, porque tu ama advocacia, meus amigos advogados, né? Pô, tô na batalha aí. Cara, a advocacia, ela é tudo pra mim. Ela é a minha escola de vida, entendeu? Então, tudo tá conectado. Vocês podem me achar aí no Instagram, Daniel Band, é onde eu divulgo o meu livro Prevenção sobre Marcas, direcionado para advogados atuantes na área de propriedade intelectual, para também empreendedores que queiram registrar sua marca, tenham sua empresa.
Eu conto a minha história da Unisafra ali, sobre o registro de marca, conto a história de outros empreendedores aqui da região. Também tem um podcast que é o Bate-Papo Intelectual, só que ele é só no Spotify, né, que fala sobre propriedade intelectual. Então só são pessoas que atuam nessa área, colegas advogados. Tem aí a Unisafra e o Clube da Amazônia, e tô todo dia lá na Avenida Leonardo Malcher, no escritório BSM Advogados. Legal. É e aí, isso. doutora Kathleen? Muito obrigada por estarem aqui, por trazerem assuntos tão proveitosos sobre empreendedorismo, sobre advocacia. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos sigam nas nossas redes sociais, sigam no nosso canal no YouTube, Venâncio Delgado Advogados. O nosso Instagram é venanciodelgado.advogados. Nós vamos lançar esse nosso podcast e estaremos trazendo próximos convidados também para a gente estar batendo esse papo sobre advocacia e empreendedorismo, que é o nosso foco nesse podcast.